Meu nome é Jader Maurício Alves, tenho 32 anos e a minha aprovação agora, por último, foi no Banco do Brasil. Eram 250 vagas, foi em torno aí de 40 mil candidatos em média e fiquei em 137 no geral, aqui para Curitiba mesmo. Antes disso eu havia passado na Petrobras, em segundo lugar, e o TRF, o Tribunal Regional Federal, que eu fiquei em 26º. A minha rotina de estudos era a seguinte: pela manhã eu estava fazendo curso aqui no Sempre e durante o dia eu tinha mais assim, variava o tempo de estudo de 1 a 3 horas dependendo do dia, porque eu divido o tempo de estudo com o trabalho. Então, nesse sentido, às vezes até fica um pouquinho difícil, acaba ficando reduzido um pouquinho, as horas de estudos acabam ficando reduzidas e então a gente já tem que fazer um planejamento a longo prazo quando acontece esse tipo de coisa, né? Diferente de algumas pessoas que se dedicam exclusivamente para os estudos aí, às vezes podem estudar mais do que isso. E então eu tinha essa divisão aí com o trabalho, eu acabei tendo que planejar realmente um pouquinho mais a longo prazo. Na verdade, a gente sempre acaba lembrando aí de vários professores que, queira ou não, acabam influenciando bastante aí nos nossos estudos. No meu caso, eu tive muita dificuldade em português, era uma dificuldade bastante grande minha, então eu acabei estudando bastante português. O França aí veio sempre com ajudas e melhorando aí na questão do português. O Ricardo, da matemática, vários dos professores aí, né? E uma dica que eu me lembro bastante assim é o professor Pedro Medula, que sempre trabalha com a gente, às vezes, diferente dos professores que vêm ensinar uma matéria específica, ele vem trazer alguma coisa em relação ao próprio concurso, né? Então, ele acaba passando dicas de como você fazer a administração do estudo, que não é só a questão do tempo, e sim em qual matéria que você tem que se dedicar mais, de repente alguma que você tenha mais dificuldade, ou alguma que tenha aí um valor mais alto. O tempo disponível que você vai ter, será que vai ser suficiente para estudar todas as matérias? Então, você acaba tendo que priorizar algumas, de repente até deixar algumas mais de lado, porque o tempo, queira ou não, às vezes não é suficiente. Então, nesse sentido, esse professor ele traz bastante dicas nesse sentido, da administração realmente, para que você consiga aproveitar da melhor maneira possível aí, né? O tempo, até a questão de investimento mesmo. O fator principal, eu acredito que seja a experiência que eu vim adquirindo durante o tempo que eu estudei, porque com esse conhecimento, com essa experiência, não só no estudo, mas em alguns concursos também, a gente acaba realmente sabendo o que você deve fazer, ou seja, o que você vai estudar, no que você tem que se dedicar mais, e aonde que está o teu ponto fraco e o que você vai fazer, vai se dedicar mais em determinada matéria, ou às vezes até o que vale mais ponto nesse sentido, a administração do próprio estudo ali, que a gente acaba adquirindo essa experiência, esse jogo de cintura para tentar realmente aproveitar da melhor maneira o tempo. Então acho que é a própria experiência no estudo que traz isso pra gente aí, né? Então acho que esse foi um ponto assim bem importante em relação a isso. Com certeza, o curso, além da questão da estrutura física, a questão aí da qualidade dos professores e o próprio ambiente do curso, a questão de você estar envolvido com as pessoas que estão estudando e até as dicas dos professores é bem diferente de você tentar estudar sozinho, né? Então aí está um grande diferencial no sentido de você ter essas dicas, aproveitar da melhor maneira possível a presença dos professores e essas pessoas que já têm experiência em concurso e vão trocando aí algumas dicas com a gente e podem ajudar nesse sentido. A sensação aí que a gente tem na hora do resultado realmente é uma coisa, às vezes até um pouquinho estranha, assim, todo mundo quer passar, só que a gente já também tem que saber lidar com as frustrações e de tanto fazer uns concursos aí, a gente às vezes acaba até já esperando o pior assim, mas
A sensação de ser aprovado aí é muito boa, até demora um pouquinho para cair a ficha e depois a gente acaba até se imaginando na execução já do trabalho e passa um filme pela cabeça, né? Os momentos aí difíceis que a gente estava estudando e deixando de fazer alguma coisa às vezes com a família ou se privando de determinadas coisas para se dedicar ao estudo e tal. E acaba passando esse filme na cabeça no sentido de você ter se esforçado bastante e o resultado positivo aí é bastante gratificante. Sim, a dica que eu tenho, que eu aprendi com a própria experiência, seria a questão assim de buscar um equilíbrio. Um equilíbrio tanto na parte de estudos, assim como lazer e até mesmo alimentação. Não adianta, tudo que a gente faz demais eu acho que é prejudicial. Então a pessoa tem que buscar esse equilíbrio em todos os ambientes, todas as esferas aí. E também muito equilíbrio na questão psicológica, você saber dividir e lidar com a questão aí de frustrações que, queira ou não, podem acontecer, a questão dos fatores que motivam, os fatores que desmotivam, tudo isso influencia muito. Então, se a pessoa está equilibrada psicologicamente, consegue lidar com essas coisas e levar aí o estudo de uma maneira eficiente para chegar à aprovação. Em relação ao sempre, eu queria deixar o meu agradecimento, desde o pessoal aí dos funcionários, passando pelos professores e até em relação aos gestores do curso. Em relação à aprovação, é uma questão assim realmente de persistência. Então o que a gente deixa de recado aí é para que as pessoas não desistam dos seus sonhos, que planejem no sentido do estudo não só em relação ao tempo, e sim em relação a todas as outras coisas. A questão do investimento, a questão de dedicação, qual área, nesse sentido ter prioridades aí, ao mesmo tempo ter um equilíbrio. E a questão dos concursos públicos, realmente hoje o nível está cada vez mais alto, as pessoas vêm se profissionalizando nisso. Hoje o acesso é muito fácil, então, ou seja, está cada vez mais concorrido. E o Sempre realmente vem como um diferencial, ajudando nesse sentido a sair na frente pela qualidade mesmo dos professores e do ambiente de estudo, o que acaba se tornando aí um salto bastante grande em relação aos concorrentes aí, porque realmente esse nível tá bem alto no mundo dos concursos hoje.